do discurso, né, após a decisão da alta dos juros desta quarta-feira. Vamos chamar a nossa primeira convidada de hoje, Helena Veronese, economista-chefe da Upside Investimentos. Muito boa tarde, Helena, e muito obrigado por estar conosco hoje aqui no Closing da BMC. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer. Então, decisão do Fed de subir os juros, mesmo se havia alguma expectativa de que pudesse manter a política monetária no mesmo patamar, né, de juros nessa reunião, mas evidentemente a inflação, que continua forte nos Estados Unidos, assim como a atividade econômica, que continua resiliente, usando as mesmas palavras do Powell, motivaram essa decisão. Qual a sua avaliação sobre essa nova alta dos juros, o maior nível de juros nos Estados Unidos há 22 anos? Quais serão os possíveis efeitos também na economia americana? Acho que, primeiro falando da alta em si, foi uma alta amplamente esperada pelo mercado, né? Um pouquinho antes da divulgação da reunião, da decisão da reunião. Mais de 98% das apostas estavam em torno de uma alta de 25 bips, então veio em linha com o que o mercado esperava e de maneira unânime, o que é importante também, já que nas últimas decisões alguns dirigentes se mostraram um pouco mais agressivos na alta de juros do que outros. O que se espera daqui para frente é que não só essa alta de hoje, mas o tal do efeito cumulativo que o Banco Central norte-americano tem falado tanto, comece a impactar a economia, na verdade continua impactando a economia de maneira relevante, seja via inflação. O último CPI já veio mais baixo do que o esperado e já mostra, sim, uma desaceleração, seja via mercado de trabalho, seja via atividade da economia real de uma maneira geral. O que se espera é que esse aperto monetário e essa alta da taxa de juros, que está bem elevada nos Estados Unidos, de fato, comece a impactar a economia para desacelerar a inflação ainda mais, e levar a inflação para a meta de 2% ao ano deles, para aí sim o Banco Central poder encerrar o ciclo de aperto monetário. Perfeito. Agora, a questão também que ele falou é que a economia americana, e também as perguntas que foram feitas pelos jornalistas, continua mostrando dados extremamente altos de demanda mesmo, demanda especialmente de serviços, mas não somente do setor de serviços. Em geral, toda a economia continua muito aquecida. Como é possível que com juros tão elevados não haja ainda um sinal claro de desaceleração da atividade econômica? Continua indo a todo, seja a economia, a desaceleração econômica, mas também demanda por mão de obra, né? O desemprego está muito baixo por lá. Então, como é possível que os Estados Unidos continuem crescendo a todo vapor, mesmo com juros tão elevados? O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é algo muito atípico, né? A gente tem, como você falou, uma alta de juros que já acontece há algum tempo, tentando frear a economia, e uma economia que, basicamente, por conta do setor de serviços, está ainda aquecida. O que a gente começa a observar, isso já se observou em alguns indicadores dos últimos meses, é que tem uma desaceleração acontecendo, mas em alguns setores específicos. Por exemplo, housing, setor imobiliário, já reage a esses juros mais elevados por conta de hipotecas, de taxas de juros que são cobradas. A gente já começa a ver alguma reação. Manufaturas também já começam a reagir a juros mais elevados. Por outro lado, serviços, que de fato é um setor um pouco menos sensível e que tem uma defasagem maior para reagir à política monetária, continua sendo o grande gerador de empregos e o grande gerador dessa demanda que ainda está acontecendo. De todo modo, quando a gente olha o mercado de trabalho, é um mercado de trabalho aquecido, é um desemprego compatível com pleno emprego, mas a gente já começa a ver alguns dados que podem ser um sinal de que a economia está reagindo ao aperto monetário. Eu acho que o principal deles é quando a gente vê o aumento de salário. A gente ainda tem um salário aumentando, mas a taxas menores. E é exatamente isso que se espera ver num processo de aperto monetário. Então, ainda é uma economia forte, ainda é uma economia aquecida basicamente por conta do setor de serviços, mas que a gente já começa a observar de maneira lenta e muito mais lenta do que a gente queria, mas já começa a observar um início aí de um processo de desaceleração. Helena, ainda sobre as falas ali de Jerome Powell, ele falou o seguinte: não acho que iremos diminuir os juros este ano e um corte em 2024 é uma questão ainda a ser debatida, né, conforme você disse, em relação aos dados ainda que eles esperam aí para ter uma decisão. Não vemos a inflação voltando à meta de 2% antes de 2025. Como é que você avalia essas falas dele?
Quando a gente vê o CPI, o último CPI que trouxe uma inflação de 3%, nem é tão longe da meta assim, mas quando a gente vê a composição dele, é justamente serviços que estão segurando essa inflação tão elevada. E é justamente serviços, como eu falei, que é o setor que mais demora para reagir à política monetária. E nesse caso, a gente tem um mercado de trabalho que tem praticamente 2 vagas para cada trabalhador. Então, é um mercado de trabalho gerador de inflação. Por conta disso, por conta basicamente de mercado de trabalho, que mostra que essa inflação vai demorar um pouco mais para chegar lá na meta dos 2%, o Banco Central ele vem sinalizando de maneira muito enfática que ele não pretende cortar juros tão cedo, embora o mercado, em alguns momentos, chegue a flertar com a ideia de um corte de juros em dezembro, talvez no comecinho do ano que vem. O Powell e todos os comunicados do Fed vão nesse sentido, dizem que, de fato, não tem espaço para cortar juros enquanto a economia não reagir. A gente concorda com isso. Eu mesma não vejo um cenário de corte de juros nos Estados Unidos, mas eu já começo a ver um cenário de fim de ciclo de alta. Se não foi hoje, pode ser na próxima decisão. O timing é muito difícil especificar, porque eles mesmos não se comprometem com isso, né? Eles estão totalmente dependentes dos dados, mas os dados que a gente começa a ver agora já são dados um pouco mais animadores, no sentido de que já são dados que começam, de fato, a mostrar uma economia reagindo um pouco ao aperto monetário. Então, dá para a gente começar a vislumbrar um fim de ciclo de alta, o que já é um bom sinal. Sobre corte, realmente, o Fed está sendo muito claro em dizer que eles estão dependentes de dados, então a gente precisa ver como que essa inflação vai reagir. Inflação de serviços, como eu disse, demora para reagir, então vai ser uma inflação que vai responder agora, mais lentamente. Para sair dos 6 e chegar nos 3, não foi tão demorado, mas agora que a gente chegou na parte mais resiliente da inflação, demora mesmo para a gente chegar na meta dos 2%. Pois é, né? Se a gente analisar a inflação, estava dando uma olhada também nos dados outro dia sobre a inflação americana, o núcleo de inflação nos Estados Unidos ainda está demonstrando uma certa força, né? Então, o núcleo de inflação, para o nosso público, é aquela inflação depurada de indicadores de alimentos, de preço de combustíveis. Então, como é possível que essa inflação continue tão resiliente, tão forte, mesmo com uma cura cavalar de juros tão elevados, tão rápido, tão rapidamente assim, né? Uma alta tão rápida como aquela que estamos vendo nos Estados Unidos? Tudo passa por serviços. Tudo que você está me perguntando sobre inflação, por que a atividade não reage, por que a inflação está demorando para reagir, tudo passa por essa resiliência que realmente está muito impressionante do setor de serviços. Isso, claro, é uma consequência da pandemia. A gente veio de 2, 3 anos fechados, trancados em casa, e aí quando reabriu teve uma demanda absurda por serviços. Isso fez com que o mercado de trabalho abrisse muita vaga para serviços. E aí o que a gente tem hoje é uma consequência ainda desse movimento. Então, essa inflação, esse núcleo um pouco mais pressionado, mostra que a gente tem uma demanda muito forte ainda nos Estados Unidos. A inflação que caiu dos 6 para os 3 de maneira até que rápida, mas agora está se mostrando resiliente, é também por conta de serviços. Eu acho que a grande resposta de quando a gente vai ter essa inflação de fato caminhando para a meta está no mercado de trabalho, né, e está na criação de vagas do setor de serviços, hotelaria, transportes. São setores que ainda estão muito aquecidos com a retomada, que ainda estão aquecidos com o turismo para os Estados Unidos. Então, a resposta de quando a gente vai ver essa desaceleração e quando a gente vai ver a inflação de fato chegando nos 2% que o Fed quer, passa majoritariamente por serviços e por quando que, de fato, esse setor vai começar a desacelerar. Como eu disse, a gente ainda tem um mercado de trabalho superaquecido, 3,5% é pleno emprego, mas a gente começa a ver uma queda na taxa de crescimento de salários, o que pode ser um início embrionário aí de uma resposta do mercado de trabalho ao aperto monetário. Helena, agora em relação, trazendo aqui um pouco para o nosso país, né, como que a alta dos juros nos Estados Unidos, como afeta a nossa economia? Acho que quanto mais os juros subirem lá, maior a possibilidade de uma recessão. Esse é o primeiro passo, né? Maior a possibilidade de a gente ter uma economia mais fraca nos Estados Unidos. E aí é o nosso segundo principal parceiro comercial e a economia é a maior economia do mundo. Então, Estados Unidos em recessão, Estados Unidos perto de uma recessão ou se enfraquecendo, não é bom para ninguém e não vai ser bom para o Brasil. Quando a gente pensa no mercado financeiro, o mercado está muito preocupado com esse diferencial de juros, né? Mas a gente está cortando juros, os Estados Unidos estão subindo juros, como é que vai ser esse diferencial? Vai justificar ainda a entrada de investimento? Como a gente vê, nesse momento, na minha leitura, um fim de ciclo se aproximando, se é que não foi hoje, nos Estados Unidos, e uma Selic ainda elevada no Brasil, mesmo que a gente comece a cortar juros agora, na semana que vem, a gente ainda tem uma Selic em 2 dígitos de fim de ano, o diferencial de
juros se mantém. Então, claro que é um diferencial menor, mas é um diferencial de juros que na nossa leitura ainda justifica investimentos. Outra coisa que acaba impactando, que a política monetária norte-americana acaba impactando é no câmbio, né? Quanto mais altos forem os juros lá, maior a chance da gente ter um dólar mais forte no mundo, porque fica mais interessante, de fato, levar dólar para os Estados Unidos. Então, hoje, com esse comunicado em que ficou aberto, né? Pode ser que eles subam mais uma, mas pode ser que eles parem de subir, o câmbio reagiu em queda, né? A leitura que o mercado tem é que, de fato, está se aproximando do fim de ciclo e isso tende a ser favorável para o real nesse momento. Pois é, né? De fato, as bolsas também estão reagindo muito mal, né? A pergunta também que muita gente se faz é: quais os efeitos possíveis de uma alta de juros desse tamanho na economia real dos Estados Unidos e, eventualmente, o risco de estouro de bolhas, por exemplo, no setor bancário, no setor imobiliário. Vimos o caso do banco que quebrou, o primeiro banco, o SVB, lá na Califórnia, que quebrou porque estava posicionado com títulos do Tesouro Americano prefixados com um juro muito baixo. E com juro alto, obviamente, teve que marcar mercado e acabou tendo um problema sério patrimonial. Existe esse risco, existe o risco de inadimplência também nos Estados Unidos, existe o risco de uma nova bolha, como vimos em 2007, na sua avaliação? Eu acho que dividindo assim, né, a resposta. Primeiro, o risco para a economia real. Se tem uma coisa que a gente está vendo no Brasil hoje, que a gente vê no mundo inteiro, é que a política monetária funciona. Então, quando você começa a subir juros, como os Estados Unidos tiraram juros de 0 para 5,5%, isso vai ter impacto na economia, isso vai desacelerar a economia. Pode demorar um pouco mais, porque o setor de serviços está aquecido. Aqui no Brasil demorou um pouco mais também, porque a gente teve política fiscal estimulando o consumo. Pode demorar um pouco mais, mas acho que ninguém tem dúvida de que vai funcionar e de que a gente vai ter uma economia em desaceleração, se não em recessão. No nosso cenário, a gente ainda enxerga uma recessão suave, porém um período recessivo para os Estados Unidos. Essa é a primeira coisa. Sobre o setor bancário, o que a gente tem visto e o que o Fed tem comunicado é que, de fato, teve problemas nos bancos pequenos que surfaram aí essa onda de juros mais baixos nos Estados Unidos, mas foram problemas localizados e pontuais. Não nos parece ser uma crise sistêmica. Pelo contrário, eu acho que se fosse uma crise sistêmica, muito mais coisa já teria desenrolado de lá para cá. A gente está num momento até mais calmo nesse sentido. O que eu acho que deixa de consequência, né, para a economia real de uma maneira geral, é que teve um impacto nas condições de crédito, claro. Né, os bancos pequenos pararam de conceder crédito e isso por si só acabou fazendo, de uma certa forma, parte da política monetária que o Fed teria que fazer via juros. Então, teve, claro, um impacto na economia, teve um impacto no crédito, mas a gente não enxerga como sendo uma crise sistêmica, como sendo uma bolha no setor financeiro dos Estados Unidos, até porque depois de 2007, 2008, a regulação lá ficou muito mais severa. Então, se tivesse algo mais crítico nesse sentido, a gente com certeza teria visto mais reações do Tesouro, das autoridades competentes, que a gente, de fato, não viu. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer, se de fato essa recessão vai chegar e como vai chegar, se será uma recessão em grande escala ou apenas um soft landing, né? uma aterrissagem suave, como falam nos Estados Unidos. Mas eu queria agradecer muitíssimo a Helena Veronese, economista-chefe da Upside Investimentos, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado pela participação. Obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigado. E vamos então com o nosso segundo convidado de hoje, 4 horas e 46 minutos.